pessoal! Hoje a gente vai ter aula de química, né? A gente tá aí com o problema do coronavírus, mas o conhecimento não pode parar. Espero que vocês estejam aí estudando de casa e eu estou à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vai anotando aí enquanto eu explico a lei dos gases que a gente vai estudar hoje. E aí, qualquer dúvida, eu vou estar disponível no Instagram, no WhatsApp. Vocês podem me perguntar, que a gente vai discutindo aí depois da aula, beleza? Se a temperatura que a gente mediu for abaixo da temperatura crítica ou igual, a gente está falando de vapor, tá? Então, para a gente diferenciar, vamos lá, o macete. Bateu o olho, falou que a temperatura crítica está acima, a temperatura está acima da temperatura crítica, é um gás. Bateu o olho e falou que a temperatura crítica está abaixo ou igual, a gente vai falar que é um vapor. Então, a gente tem que ter líquidos para a gente comparar. Sempre vai cair no vestibular um valor de temperatura crítica e um valor de temperatura de um cilindro ou de alguma substância gasosa para você comparar. E aí você vai fazer essa comparação que eu falei anteriormente. Bom, e aí no estudo dos gases, pessoal, a gente tem dois importantes cientistas, que é o Jacques Charles e o Paul Clapeyron. E aí, o que acontece? Eles fizeram o estudo desses gases, pessoal, no século 17 e no século 19. Então, esses dois cientistas, né, o Charles e o Lois e o Clapeyron, desculpa, esses três cientistas, eles definiram o que eram os gases ideais e os gases perfeitos. Então, galerinha, a gente tem dois tipos de substâncias gasosas. A gente tem os gases ideais e os gases perfeitos, tá? Os gases reais. E aí, galerinha, o que diferencia um gás ideal de um gás perfeito ou de um gás real? É a diferença na temperatura, na pressão e também no volume. Então, a gente vai saber bater o olho e falar se é um gás ideal ou um gás real. Então, o que eles utilizaram para poder estudar a relação desses gases? Eles estudaram volume, temperatura e pressão. Dependendo do tipo de volume, temperatura e pressão que um corpo exerce, ele vai ser um gás ideal ou um gás perfeito. Tranquilo? Vamos lá. Agora a gente vai entrar no mundo das fórmulas, tá, galerinha? E aí, a gente tem essa fórmula famosa aqui, que é a lei geral dos gases. Vou tentar só fixar aqui um pouquinho o tripé para não ter que ficar movimentando ele toda vez que eu passar os slides. Só um minutinho, galerinha. Aí, acho que agora ficou bacana para vocês enxergarem. Bom, vamos lá. A gente vai entrar agora na fórmula da lei geral dos gases perfeitos. Olha lá. Do lado esquerdo, a gente tem lá P0 vezes V0 dividido por T0. O que é isso, galerinha? É pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial. Que é igual o quê? A pressão vezes o volume dividido pela temperatura final. Ou a gente chama de PVT final ou a gente chama de PVT2, tá? Então, o inicial a gente representou aí pelo zerozinho e o final a gente representou aí P vezes V dividido por T. O que a lei de Boyle nos fala? Tá aí apontada a setinha, vocês podem ver aqui no vídeo, ó, lei de Boyle. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão vezes o volume. Quando a gente tem uma pressão e um volume inicial igual a uma pressão e um volume final, a gente tem o quê? Uma temperatura inicial e uma temperatura final iguais, tá? Vou apontar aqui para vocês com lápis. Temperatura inicial igual a temperatura final, ou seja, aqui a setinha de igual, a gente pode dizer, confirmar pela lei de Boyle, que a pressão inicial e o volume inicial vai ser igual à pressão final e o volume final. Beleza, galera? Aí a gente tem a lei de Charles, né? A lei de Charles, ou lei isocórica ou isométrica. Isométrica tem a ver o quê? Com volume. Olha só o macete para o vestibular. Falou de isocórica, isométrica, da lei de Charles, volume constante. Tudo que é isométrico lembra métrico, lembra medida. Vocês vão lembrar do volume. E aí a gente tem, se a gente tem um volume agora que é constante, você concorda comigo que a gente vai ter uma pressão inicial dividido por uma temperatura inicial, que é igual a um P, uma pressão final, e um T, que é um T de temperatura final. Então, galerinha, presta atenção. Quando a gente tem um volume constante, a gente pode variar a pressão e temperatura de um lado, e a gente pode variar a pressão e temperatura do outro. O que essa lei, então, vem dizer pra gente?
que quando a gente tem constantes, de acordo com as leis que os cientistas aí determinaram, a gente vai trabalhar com a pressão e o volume, ou a gente vai trabalhar com a pressão e com a temperatura. Vai depender do tipo de problema que a gente vai estar aplicando a lei dos gases perfeitos, beleza? E aí, a gente tem um terceiro cientista, que é o Lei Gase-Lussac. Olha aqui, ó. Ele fala pra gente que é o quê? A gente já fez volume e já fez temperatura constante. A gente vai falar o que agora? Da pressão constante. Se a gente tem uma pressão, galerinha, que é constante, você concorda comigo? Quem que vai variar aqui? Volume inicial é igual a temperatura inicial, que é igual ao volume final, dividido pela temperatura inicial. Então, falou de pressão constante, a gente já trabalha com essas 4 aqui variáveis, né? Volume inicial, temperatura inicial é igual ao volume final, temperatura final. Lei de Gase-Lussac. Então, galerinha, vamos recapitular. Lei de Boyle, temperaturas são constantes, a gente trabalha com pressão e volume. Lei de Charles, a gente tem volume constante, a gente trabalha com pressão e temperatura. Na lei de Gase-Lussac, a gente tem pressão constante, então a gente vai trabalhar com volume e temperatura, ok? E aí, a gente tem os fenômenos atmosféricos. Olha só, vou arredar um pouquinho aqui para pegar a tela toda. Quais são os fenômenos atmosféricos que a gente tem? Que vem através da poluição atmosférica. O que a gente pode citar como poluição atmosférica? Poluição sonora, poluição de gases, né? A gente vê as indústrias aí bastante... essas indústrias que fabricam bastante material químico que gera poluente, ele vem para gerar o quê? Uma poluição atmosférica, uma poluição vinda do quê? Dos gases, né? Que poluição atmosférica tem a ver com a atmosfera. A gente lembra de quem? Dos gases, macete também. Os fenômenos atmosféricos, eles giram em torno do quê? Trouxe uns exemplos aqui, além do que eu citei. Ciclones e tornados, tá aqui, ó. Ciclones e tornados, eles geram bastante poluição atmosférica. Os tornados, né? Que são fenômenos também motivados pelo rápido deslocamento do vento, em forma circular, que a gente vê bastante naqueles filmes. Aquele filme Twist tem muito, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme, é um bom filme para estudar poluição atmosférica. Ele chama Twister. E aí, a gente tem menores extensões, o tornado, né, do que o ciclone. E ele também tem a capacidade destrutiva maior, que ele tem ventos que chegam até 800 km por hora. Já o ciclone, eles são ventos fortes carregados de umidade que giram em sentido circular em razão de efeito Collirois. Esse efeito Collirois aí, que é os efeitos conhecidos dos filmes. Então, aqui é a diferença do ciclone de um tornado, que o ciclone é mais forte, esse aqui ele é um pouco mais lento, mas a velocidade dele, ele faz o quê? Ele alcança uma velocidade maior em relação ao ciclone. Aí, galerinha, a gente tem a inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico localizado que se caracteriza pela inversão da posição das camadas de ar quente e frio, fazendo com que o ar encontre dificuldade para circular. Vamos traduzir, então, essa definição aqui que eu coloquei para vocês? O que vai ser a inversão térmica? Olha lá, galerinha, a gente tem um fluxo normal, tá? Um dia normal, que não tem coronavírus, a gente tem o quê? Um ar quente que está circulando aqui em cima dos prédios. Aí a gente tem um ar frio, um pouco mais acima do ar quente, e acima do ar frio a gente tem um ar frio ainda mais frio. Então aqui quente, frio e mais frio ainda. E aí, galerinha, isso aqui é um fluxo normal. Observe aqui que a temperatura vai o quê? Indo em direção aqui ao sol, ela vai diminuindo a temperatura. Então a temperatura aqui tá mais quente, chega aqui, vai esfriando, até chegar mais próximo aqui, tá mais frio. Numa inversão térmica, olha aqui do lado, o que acontece? A gente tem o quê? A inversão do ar quente com ar frio. Olha o que aconteceu, galerinha. Aqui onde a gente tinha ar quente, virou o quê? Ar frio. Aqui era ar frio, virou ar quente. Esse aí foi o efeito da inversão térmica, que é um dos efeitos da poluição atmosférica, um dos fenômenos, né, da poluição atmosférica. Um outro fenômeno que a gente tem da poluição atmosférica é o efeito estufa. O efeito estufa nada mais é que o fenômeno atmosférico que garante a manutenção do calor na Terra através da reflexão e a absorção dos raios solares. Resumindo aí, alguns gases na atmosfera refletem parte da radiação solar que está sendo aí recebida pelo planeta Terra e o restante bate na superfície e retorna para o ar, onde é novamente refletido em parte para a superfície em um processo contínuo. Vamos traduzir então essa definição para o desenho aqui? Vamos lá. Quando ele fala que tem um sol que está irradiando aí os raios solares em direção à Terra, observe aqui nessa setinha, galerinha,
que os gases do efeito estufa, principalmente um deles que é o CO2, ele permite que a luz do sol o quê? Passe por ele, né, por esses gases do efeito estufa, e atinge o quê? A Terra. Então, esses gases aí do efeito estufa, eles absorvem radiação e emitem para a Terra. Alguns dessa energia que o Sol libera, alguns desses gases do efeito estufa, ele faz o quê? Ele pega essa energia solar, que é refletida das nuvens pela superfície terrestre, e libera ele de volta lá para cima, né? Então ele absorve e libera, ou então ele absorve e chega aqui na Terra. E ainda tem uma terceira situação em que esse raio solar ele emite aqui radiação na Terra. Aí ele acontece o que aqui, ó? Esses mesmos gases é os gases do efeito estufa, tá? Eles retêm o quê? Moléculas, mas as moléculas retêm o quê? O calor da radiação do Sol, e este é refletido de volta pela superfície, pelas moléculas dos gases do quê? Do efeito estufa, o que gera ainda mais calor, por isso que a gente sente esse calor absurdo aí em certas épocas do ano. Mas vamos lá, a gente precisa do efeito estufa, sabe por quê? Se a gente não tivesse o efeito estufa, a gente não teria o quê? A temperatura ideal para sobreviver na Terra. Só que o excesso, tá, galerinha? Nós estamos falando do excesso de emissão de poluentes aí na atmosfera, que é que gera um aumento do efeito estufa. E aí gera o quê? Um desequilíbrio na natureza. Mas o efeito estufa ele é importantíssimo para manter a temperatura de vida aqui na Terra. Um outro fenômeno que a gente tem da poluição atmosférica é o El Niño e a Laninha, né? Tem um desenho aqui embaixo, ó, dá para vocês verem. Coloquei alguns pontos aqui, ó, frio, chuvoso, seco, frio, chuvoso, frio, seco, quente, chuvoso, seco, para vocês verem aqui onde que acontece esse fenômeno. Então, vamos lá. O El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico causado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico nas proximidades da costa oeste do Peru, aqui, ó, e do Equador, bem aqui assim, ó. Então, o que o El Niño faz? Ele causa o aquecimento das águas do Pacífico, né? Próximo aí a quem? Ao Peru e ao Equador. E esse aquecimento ele é causado pelo quê? Esse aquecimento da água no Pacífico, poluição atmosférica do ser humano. Então, esses são os desequilíbrios que a gente tem dos gases da poluição atmosférica na natureza, tá, galerinha? Gerada aí pelos excessos do homem. Aí a gente tem a primeira questão, tá aí na página 28, na lista 2. Vem a questão da seguinte forma: um material que pode ser considerado substância pura é o quê? A, petróleo. Letra B, querosene. Letra C, água do mar. Letra D, o carbono diamante. Ou letra E, o ar atmosférico. Vou deixar aí 2 minutinhos para vocês pensarem. A 2, uma amostra de material apresenta as seguintes características. Primeiro ponto, temperatura de ebulição constante à pressão atmosférica. Composição química constante, formada por moléculas idênticas entre si, né, essa amostra de material, e é formada por 2 elementos. Continuidade aí nas nossas questões, a gente tem o número 3, que é a seguinte forma. A pergunta: o aço, o gás carbônico, gás ozônio, são respectivamente exemplos de quê? Bom, a gente sabe que o aço é uma liga, né, metálica. Vamos lá. O gás ozônio, o O3, o aço é uma liga metálica feita de ferro e carbono, ou seja, se já tem 2 substâncias aí que se misturam, não pode ser uma substância simples nem uma substância composta. Então, o aço tem que ser mistura. Ou vai ser a letra A, a letra B ou a letra E. A gente já descartou a C e a D. O gás ozônio é o O3. Se ele tem O3, ele tem átomos o quê? De elementos simples, né? Constituídos de elementos o quê? Simples. O3 só tem átomos de oxigênio. Então, só pode ser uma substância o quê? Simples. Então, é letra A ou letra E. A gente já elimina a letra B. E o gás carbônico é o quê? Átomos de carbono mais 2 átomos de oxigênio. Misturou 2 átomos diferentes entre si. Então, é uma substância o quê? Composta. Então, a gente fica aí na número 3 com a letra A. Uma mistura, que é o aço, a substância simples, que é o gás ozônio. E o gás carbônico é uma substância composta. Se a gente voltar na aula anterior novamente, né, na aula que a gente falou de substâncias, a gente determinou isso aqui, ó. Substância pura pode ser simples, átomos de uma mesma molécula, e substância composta, átomos de elementos diferentes entre si. Tá, pessoal? Então, tem que prestar atenção aí
para não dar mole no vestibular e marcar a opção correta. Então, nessa questão aí da mistura da substância simples e da substância composta, nossa é a letra A para número 3. A 4 fala assim: das afirmativas a seguir, marque a alternativa verdadeira. Então, nós vamos excluir as falsas e vamos ficar com uma só, que é a verdadeira. No vestibular, vocês têm que marcar bem aqui, ó. Marque a verdadeira. Tem que prestar atenção se é para excluir uma alternativa ou se é para marcar uma verdadeira ou uma falsa. Então, sugiro vocês grifar essa palavrinha aqui, ó. Verdadeira. Vamos lá. Letra A. Ter constantes físicas definidas é característica de substância pura? Ok, certinho. Vamos ver as outras alternativas, por que elas estão erradas, que essa aqui já é a letra A de cara. Letra B. Bom, galerinha, continuando aí. Então, a número 4, né, a gente tem aí para marcar a alternativa que é verdadeira. Circula essa palavrinha verdadeira toda vez que tiver um comando no vestibular, se for para excluir ou para marcar a opção certa. Destaque isso daqui, que a gente vai marcar uma alternativa correta e o restante a gente vai ver porque que tá errado aqui, só para a gente poder aprender e aprofundar. Letra A. Ter constantes físicas definidas é característica de substância pura? Sim. Se tem constante física definida, ponto de fusão e ebulição constante, é substância simples ou substância composta? Substância pura. Então, essa daí é a alternativa de cara, que é a nossa alternativa correta, letra A. Vamos ver porque que as outras não estão certas, galerinha. A B fala que adoçar uma xícara de café é um fenômeno químico. Peraí, a gente sabe que adoçar uma xícara de café, a gente está dissolvendo o açúcar, né, no café. Isso daí é um fenômeno o quê? Físico, né? A gente não alterou a constituição da matéria. Então, não pode ser um fenômeno químico. Letra C. Obter água e gás oxigênio a partir de água oxigenada em presença de luz é um fenômeno físico? Erradíssima. Obter água e gás oxigênio, né, gente? H2O mais O2 a partir da água oxigenada, H2O2, na presença de luz, é a decomposição da água oxigenada, é um fenômeno químico, então essa daí tá errada. Água e álcool, a gente sabe que se misturam, né? Em condições ambientes, compõem um sistema bifásico. Para ser sistema bifásico, galerinha, ó, bifásico, duas fases, tem que ter o quê? Mistura heterogênea. A gente sabe que água e álcool é uma mistura homogênea. Eles se dissolvem, fica uma fase só, né? Desculpa, eles não se dissolvem, mas eles formam uma fase só, que é um sistema homogêneo. Aí a gente tem a solução aquosa de cloreto de sódio, que pode ser separada aí por filtração simples. Gente, filtração simples é quando a gente faz café. A gente tem lá o sólido, que é o café, passa a água lá e obtém nosso filtrado. Não é a solução aquosa de cloreto de sódio, não pode ser separada por mistura simples. A gente sabe que pode ser separada pelo quê? Pela destilação, o quê? Simples, olha lá. Na aula anterior a gente viu. A destilação simples, ela separa o quê? Uma solução de água e sal, por exemplo. Então, o que? A substância líquida mais uma substância que está sólida por ebulição. Então, vai passar do estado líquido para o estado gasoso e aí vai condensar e vai separar a parte sólida. Olha lá o nosso sistema. A gente tem um termômetro. Aqui dentro desse sistema, desse balão aqui, a gente tem a água e o sal. Aí, a gente vai evaporar isso daqui, a gente vai aquecer. E aí, por ebulição, né, evaporação, vai sair os gases aqui, o vapor da água. Ela vai ser condensada e vai ser o quê? Eliminada aqui no Elemar. E a gente vai separar o sal da água. Então, é destilação simples. Então, essa alternativa aqui da letra E tá errada. Então, a nossa letra certa é a 4. Desculpa, é a letra A, que é ter constantes físicas definidas e características de substâncias por aí. E a 5, galerinha, tá falando assim, dentre as substâncias abaixo mencionadas, a única que é uma mistura, ou seja, mistura, não pode ser substância simples, nem substância o quê? Composta. Então, a letra A, nitrato de prata. Nitrato de prata, galerinha, a gente já sabe que é o quê? Uma substância composta. Então, não pode ser o quê? Uma mistura. Vamos pular a letra B? C, glicose. Glicose é o quê? A gente sabe que a glicose ela é formada de carbono, hidrogênio e oxigênio, C6H12O6. Né? A glicose ela é composta por frutose e galactose, que vai formar nossos carboidratos aí maiores, mas isso aí eu vou deixar para aula de biologia. Então, a glicose, a gente sabe que ela pode ser o quê? Uma substância composta, ela tem átomos diferentes entre si, não uma mistura. O iodo sólido é o quê? Nada mais é que uma substância o quê? Simples, né? A gente sabe aí que o iodo
ele sublima, né? Quando ele sublima, ele tem uma coloração aí violeta, tem um odor bem irritante, ele vem de um mineral mais escuro. Isso aí é o iodo. A letra E é o nosso famoso cloreto de sódio, NaCl. Então, são dois átomos diferentes entre si. O Na é um átomo de sódio e o Cl é um átomo de cloro. Então, se a gente junta dois átomos diferentes entre si, a gente forma uma substância que é o quê? Composta. Então, qual que é a nossa mistura? A letra B. A gente sabe que o ar atmosférico ele é formado por gases, que tem vapor de água, que tem micro-organismo, tem as impurezas, e tem os gases nobres, como o hélio, o nitrogênio, o CO2, o argônio, o criptônio, por aí vai. Então, o ar atmosférico é uma mistura de gases. Beleza, galerinha? Então, pessoal, hoje a gente finaliza aí, né, a nossa aula sobre os gases. E o que fica pra gente dessa aula aí? A gente sabe que os gases nobres, eles podem causar poluição atmosférica. A gente sabe que os gases nobres, eles têm aí o estudo dos cientistas, né, do Boyle, do Charles e do Gay-Lussac. A gente sabe que a pressão constante, a gente trabalha com a lei de Gay-Lussac. Se a gente trabalhar com volume constante, é a lei de Charles. Se a gente trabalhar com a lei de Boyle, a gente está falando de temperaturas constantes. E a gente aprendeu hoje a diferenciar um gás de um vapor. A gente sabe que a temperatura crítica vai ajudar a gente nessa influência. Se for a temperatura acima da temperatura crítica, é um gás. Se for uma temperatura igual ou menor que a temperatura crítica, é um vapor. Então, pessoal, a gente finaliza hoje aí nossos estudos dos gases. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no Instagram. Vou estar disponível aí para responder. E estou à disposição aí. Tchau, galerinha. Bom, galerinha, continuando aí. Então, a número 4, né, a gente tem aí para marcar a alternativa que é verdadeira. Circula essa palavrinha verdadeira, toda vez que tiver um comando no vestibular, se for para excluir ou para marcar a opção certa, destaque isso daqui, que a gente vai marcar uma alternativa correta e o restante a gente vai ver porque que tá errado aqui, só para a gente poder aprender e aprofundar. Letra A. Ter constantes físicas definidas é característica de substância pura? Sim. Se tem constante física definida, ponto de fusão e ebulição constante, é substância simples ou substância composta, substância pura. Então, essa daí é a alternativa de cara, que é a nossa alternativa correta, letra A. Vamos ver por que as outras não estão certas, galerinha. A B fala que adoçar uma xícara de café é um fenômeno químico. Peraí, a gente sabe que adoçar uma xícara de café, a gente está dissolvendo o açúcar, né, no café. Isso daí é um fenômeno o quê? Físico, né? A gente não alterou a constituição da matéria. Então, não pode ser um fenômeno químico. Letra C. Obter água e gás oxigênio a partir de água oxigenada em presença de luz é um fenômeno físico? Erradíssima. Obter água e gás oxigênio, né, gente? H2O mais O2 a partir da água oxigenada, H2O2, na presença de luz, é a decomposição da água oxigenada. É um fenômeno químico. Então, essa daí tá errada. Água e álcool, a gente sabe que se misturam, né? Em condições ambientes, compõem um sistema bifásico. Para ser sistema bifásico, galerinha, ó, bifásico, duas fases, tem que ter o quê? Mistura heterogênea. A gente sabe que água e álcool é uma mistura homogênea. Eles se dissolvem, fica uma fase só, né? Desculpa, eles não se dissolvem, mas eles formam uma fase só, que é um sistema homogêneo. Aí a gente tem a solução aquosa de cloreto de sódio, que pode ser separada aí por filtração simples. Gente, filtração simples é quando a gente faz café. A gente tem lá o sólido, que é o café, passa a água lá e obtém nosso filtrado. Não é a solução aquosa de cloreto de sódio, não pode ser separada por mistura simples. A gente sabe que pode ser separada pelo quê? Pela destilação o quê? Simples, olha lá. Na aula anterior a gente viu. A destilação simples, ela separa o quê? Uma solução de água e sal, por exemplo, então o que é uma substância líquida mais uma substância que está sólida por ebulição. Então, vai passar do estado líquido para o estado gasoso e aí vai condensar e vai separar a parte sólida. Olha lá o nosso sistema. A gente tem um termômetro. Aqui dentro desse sistema, desse balão aqui, a gente tem a água e o sal. Aí a gente vai evaporar isso daqui, a gente vai aquecer. E aí, por ebulição, né, evaporação, vai sair os gases aqui, o vapor da água. Ela vai ser condensada e vai ser o quê? Eliminada aqui no Elemar. E a gente vai separar o sal da água. Então, é destilação simples. Então, essa alternativa aqui da letra E tá errada. Então, a nossa letra certa é a 4. Desculpa, é a letra A, que é ter constantes físicas definidas e características de substâncias por aí. E a 5, galerinha, tá falando assim, dentre as substâncias abaixo mencionadas,
A única que é uma mistura, ou seja, mistura, não pode ser substância simples nem substância o quê? Composta. Então, a letra A, nitrato de prata. Nitrato de prata, galerinha, a gente já sabe que é o quê? Uma substância composta. Então, não pode ser o quê? Uma mistura. Vamos pular a letra B? C, glicose. Glicose é o quê? A gente sabe que a glicose ela é formada de carbono, hidrogênio e oxigênio, C6H12O6. Né? A glicose ela é composta por frutose e galactose, que vai formar nossos carboidratos aí maiores, mas isso aí eu vou deixar para aula de biologia. Então, a glicose a gente sabe que ela pode ser o quê? Uma substância composta, ela tem átomos diferentes entre si, não uma mistura. O iodo sólido é o quê? Nada mais é que uma substância o quê? Simples, né? A gente sabe aí que o iodo ele sublima, né? Quando ele sublima, ele tem uma coloração aí violeta, tem um odor bem irritante, ele vem de um mineral mais escuro. Isso aí é o iodo. A letra E é o nosso famoso cloreto de sódio, NaCl. Então, são dois átomos diferentes entre si. O Na é um átomo de sódio e o Cl é um átomo de cloro. Então, se a gente junta dois átomos diferentes entre si, a gente forma uma substância que é o quê? Composta. Então, qual que é a nossa mistura? A letra B. A gente sabe que o ar atmosférico ele é formado por gases, que tem vapor de água, que tem micro-organismo, tem as impurezas, e tem os gases nobres, como o hélio, o nitrogênio, o CO2, o argônio, o criptônio, por aí vai. Então, o ar atmosférico é uma mistura de gases. Beleza, galerinha? Então, pessoal, hoje a gente finaliza aí, né, a nossa aula sobre os gases. E o que fica pra gente dessa aula aí? A gente sabe que os gases nobres eles podem causar poluição atmosférica. A gente sabe que os gases nobres eles têm aí o estudo dos cientistas, né, do Boyle, do Charles e do Gay-Lussac. A gente sabe que a pressão constante, a gente trabalha com a lei de Gay-Lussac. Se a gente trabalhar com volume constante, é a lei de Charles. Se a gente trabalhar com a lei de Boyle, a gente está falando de temperaturas constantes. E a gente aprendeu hoje a diferenciar um gás de um vapor. A gente sabe que a temperatura crítica vai ajudar a gente nessa influência. Se for a temperatura acima da temperatura crítica, é um gás. Se for uma temperatura igual ou menor que a temperatura crítica, é um vapor. Então, pessoal, a gente finaliza hoje aí nossos estudos dos gases. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no Instagram. Vou estar disponível aí para responder. E estou à disposição aí. Tchau, galerinha!